2022 está terminando e já podemos vislumbrar um novo ano que começa. Normalmente, nessa época do ano, as pessoas ficam mais abertas ao novo e às mudanças. E é sobre isso que falaremos agora no Chá das Quatro, que já está no ar. Pois é, gente, nós estamos encerrando esse ano no Chá das Quatro com as nossas ilustres e queridíssimas apresentadoras. A Priscila e a Lorenza estão aqui substituindo a Isa. E eu não vou nem falar substituindo, gente. Eu vou falar que a Priscila e a Lorenza, elas são o time Chá das 4B, entendeu? Muito bom. Então, daqui a pouco uma delas está sentada aqui no meu lugar apresentando o Chá das Quatro também, entendeu? Obrigada, meninas, por esse ano aí, nesse finalzinho de ano. A Pri cobrindo a licença maternidade da Isa, a Lorenza cobrindo as férias da Simone. E a gente espera que no ano que vem, elas também, mesmo que quando as meninas voltarem, que elas também venham nos visitar. Nossa, elas ocupem o lugar da quarta convidada. Quem sabe? Falando em quarta convidada, vamos conhecer a nossa convidada de hoje? Formada em gastronomia, Carla Passos ama cozinhar. Mas o amor pela cozinha virou uma profissão na vida dela um pouco mais tarde. Hoje, aos 46 anos, faz pós-graduação em gastronomia funcional e vê na mesa posta um diferencial para as famílias. O ministério da Carla é a intercessão. E ela acredita em gerar as coisas no mundo espiritual antes mesmo de gerar no mundo real. Casada há 20 anos com Alex Passos, é mãe do Mateus, de 16 anos, e do João Pedro, de 12. Literalmente, gente, que delícia de convidada. Obrigada, Carla. Obrigada a você. Por atender o nosso convite. Eu que agradeço. E que coisa linda, né? Eu acho que a história da gastronomia, ela tem tudo a ver com amar as pessoas, né? Eu me sinto muito amada quando alguém cozinha pra mim. Eu também. Cozinhar é uma expressão de amor. Uma expressão de amor. Cozinhar é uma extensão de afeto, de carinho, daquilo que você quer transmitir através das suas mãos. É isso aí. Bom, o ano terminando. E como eu já disse aqui, a gente entra naquele período de repensar o que foi, aprender as lições e planejar o futuro, né? Pensar, dá aquela sensação mesmo, fechou o ciclo, está começando um novo ciclo, como é que eu vou viver esse novo ciclo? Como é que estão os seus planos para o próximo ano, Priscila? Gente, eu tô cheia de planos, assim, com muitos mesmo, de atuar em áreas, de mudar completamente o rumo da minha vida. E assim, e sem medo dessa vez, sabe? Eu acho que chega numa certa idade, eu já passei dos 30, aí a gente fica assim... Mas tá muito jovem. Já passou dos 30, eu já passei dos 50. Eu passei dos 40, tô quase chegando nos 50. Assim, eu digo no sentido de alçar novos voos, tentar novas coisas, porque eu tenho uma formação específica, eu tô abandonando completamente essa formação, mas eu tô indo sem medo, assim, porque eu decidi... Qual foi o meu ponto, assim? Eu falei assim, gente, eu quero fazer isso que eu faço hoje o resto da minha vida? Eu falei, quando a resposta foi não, isso, claro, com a ajuda do divã da minha terapeuta maravilhosa. Quando a resposta foi não, eu falei, então eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso ir para novos lugares. E eu sou uma pessoa muito versátil. Eu não consigo fazer... E foi isso que eu descobri na terapia. Eu não era uma pessoa que conseguia fazer uma coisa só. Tipo assim, eu formei em música, com especialidade em piano. Eu ia fazer aquilo, eu não dava conta de fazer, apesar de ser um negócio amplo já, mas só de eu saber que eu teria que fazer aquilo todos os dias e entrar naquela rotina, eu entendi que não era o meu perfil, que eu sou bem versátil. Então, eu estou indo para um lugar onde eu consigo ser mais versátil do que eu era anteriormente. Então, eu estou realmente alçando novos voos em 2023, principalmente. Uau! Lorenza, você acha que é difícil recomeçar? Eu acho que o recomeço é um desafio pessoal, mas eu não acho que seja difícil. Eu acho que quando você tem a sua identidade bem, vamos falar assim, bem posicionada, você ultrapassa limites. Eu sei porque eu já precisei recomeçar várias vezes. E o recomeço simplesmente foi uma descoberta do quanto que eu teria a mais para oferecer para o outro. E você, Carla? Vamos lá. Recomeçar pode ser uma forma também de você mudar algo
né? Então, nem sempre normalmente, quando você vai recomeçar, você tende a mudar. E mudanças, muitas vezes, assustam, independente da idade. Por isso que você comentou, né? Você tá passando dos 30. Então, assim, independente da idade, às vezes você tem 15, 16, aí você pensa, o próximo ano, vou mudar de série, vou mudar de objetivos, de planos. Então, eu vejo que um recomeço gera um pouco de medo, de instabilidade, porque é o que você não sabe que está por vir, né? E isso, eu acredito que te tira da zona de conforto, muitas vezes. Então, isso vai mexer um pouco com você. Agora, igual a Lorenza falou, quanto mais você tem a sua identidade firmada, melhor você vai lidar com isso. Exatamente. Eu não acredito assim. Tem uma música, essa virada de ano, realmente a gente fica muito reflexivo e tudo, mas tem uma música do PC Baruch, que eu já postei algumas vezes, ela já é uma música que já são de outros anos novos, né? Que ela fala assim, ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. E isso me pega, realmente, porque a gente pensa, a gente tem uma tendência de pensar, não, vira o ano, vira a vida. A gente entende porque coincide, a virada do nosso ano novo coincide com as férias escolares dos filhos. Então, a escola muda, a série que eles estão estudando muda, né? É o período que a família, às vezes, trabalha o ano todo, economizou para tirar férias. Então, muitas coisas acontecendo no mesmo período, o que faz potencializar esse sentimento de mudança. Tem algo novo aí. Né? O que eu aprendi com o ano que foi, o que vem para frente. Agora, o que a gente mais sabe que são as resoluções de ano novo, são aquelas que não são cumpridas. Exatamente. Porque a gente toma a decisão na mudança e do ano ali, a gente se promete várias coisas e depois a gente acaba se sabotando. Já aconteceu com vocês? Claro! Também, comigo já. Quem vai confessar primeiro? Eu já confessei. Comigo já. Sim, eu acho que com todas nós, né? Eu também, assim, várias vezes me vi nesse lugar de começar, principalmente no que diz respeito a algumas mudanças alimentares, no meu caso. Sempre comecei e não fui pra frente, agora eu tô num outro momento, pra glória de Deus. Então, assim, já passei por isso, agora uma coisa... A receita começa a dieta em novembro. Essa Não deixa eu começar no ano novo, já muda os hábitos ali para outubro, novembro, entendeu? Deixa pra cima da hora, né? E assim, uma coisa que eu reparo, assim, em mim, por exemplo, eu sou difícil de desistir de uma coisa, sabe? Se eu coloquei aquilo ali como uma meta, mesmo que eu dou uma caída, assim, eu paro, eu vou de novo, assim. Quando eu coloco um negócio na cabeça, por mais que eu pare no meio do caminho, dificilmente eu abandono por completo ali, mas é uma característica do meu perfil, né? Então, por mais que eu tenha desistido, eu retomo no final e vou-me embora. Eu tenho essa característica comigo. Mas isso é muito bom, é resiliência. O que vocês acham? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Que tipo de decisão a gente tem que tomar? Ou o que a gente precisa evitar? Vamos pensar um pouco sobre isso aqui. Para a gente aprender com os nossos erros e tomar decisões sobre o novo ano, sobre projetos, uma coisa que eu sempre fiz, né? Eu falei assim, esse ano eu vou procurar cuidar melhor da mesa posta. Né? Foi uma decisão que eu tomei numa virada de ano, entendeu? Porque à medida que a gente vai entendendo que a mesa, ela trata de relacionamento, né? Então, não, independente... Lá em casa a gente sempre teve a prática da mesa. Ninguém lá comia na frente da televisão. Hoje os meninos já estão adultos, mas desde crianças a gente tem esse hábito, né? De estar sentados juntos à mesa. Pelo menos, teve uma época que a gente só conseguia fazer uma refeição durante o dia, né? Juntos. Mas a gente permanecia. Mas isso exigiu, da minha parte, um compromisso comigo mesma. Não, eu vou fazer, porque isso é bom para minha família, isso é bom para mim. Eu vou fazer, né? E eu teimei nisso. Às vezes a gente tema na coisa errada, né? Mas não tema para fazer o que é certo. Vocês já descobriram algum mecanismo para você não se auto-sabotar ou pôr abaixo Porque o projeto, às vezes, não acontece por circunstâncias alheias à nossa vontade. Sim. Mas muitos dos nossos projetos não acontecem pela autossabotagem. Verdade. Eu estou vivendo um período da minha vida um pouco complicado. Eu tive um problema emocional e esse problema emocional me acarretou 9 quilos. E eu,
Então, todos os dias eu tô tendo que falar para mim que eu não vou me sabotar. Exatamente o que você falou, que eu vou persistir. Por quê? Porque, além disso, eu ainda tenho hipotiroidismo, eu tenho uns probleminhas que investem nessa perda de peso. E eu não estou falando só de estética, não. Estou falando de saúde também. Principalmente porque você foi uma educadora fui física, bailarina também, muitos anos. Então, assim, lidar com isso tem sido um desafio para mim. Então, assim, todos os dias eu acordo com vontade de fazer quase nada. Eu estou, assim, passando por uma bateria de exames, coisas que às vezes a gente não para nem para conversar, e eu estou tendo essa liberdade de contar para vocês aqui. Bom. Porque isso tem sido, para mim, um desafio muito grande. Todos os dias eu tenho que levantar, mas assim, buscando porque a cabeça quer uma coisa e o mas meu o corpo não obedece. Quer outra. Então, o meu corpo, ele não tem hora que ele não quer fazer nada. Tem hora que ele não quer levantar, tem hora que ele não quer cuidar das coisas, fazer isso, fazer aquilo. E a minha cabeça fala assim, não, mas peraí, essa não é você. Não, mas como assim você não quer? Como assim? Tem alguma coisa de errado. Não, você tem que querer, você tem que não sei o quê. E aí, através até da gastronomia funcional, eu fico assim, poxa vida, eu estou estudando tanto sobre alimentos que ajudam. Então, é uma canela, é um café com canela, é um gengibre. O que eu posso fazer no meu dia a dia? Então, eu fico buscando alternativas para poder vencer. Prosseguir. Isso, porque senão, todos os dias eu vou ficar quietinha no meu canto. Na minha zona de conforto, entre aspas. Se você for ouvir só o que o seu corpo quer. Né? Isso acaba sendo uma zona de conforto, você se adaptar ao que o corpo quer, porque se deixar, o corpo, ele vence a cabeça. Porque o que a cabeça quer acaba sendo muito pequeno, em vista do tamanho da prostração que entra no seu corpo. Entendeu? Então, todos os dias eu acordo e falo assim, não, eu ainda vou vencer. Mas legal isso, que você não está conformada a isso, e a evidência disso é que você procurou um médico. Tem muita gente que demoniza o médico, né? Fala assim, não, gente, isso é só uma fase. Ou então a gente mesmo faz o diagnóstico, né, gente, brasileiro? Não dá. Gente, e o doutor Google? Não, esse daí, pelo amor de Deus. É terrível. Eu acho que é o pior de todos. Então, eu acho que é legal isso. Tem alguma coisa em mim que não é a Carla de sempre. Que não é, tem alguma coisa acontecendo aqui que não está batendo. Não tá. Eu não sou essa mulher. E eu te conheço, Carla. Eu sei que você não é essa mulher com a energia baixa, não quero fazer. Não é. Slow não é você. Não é. Né? Então, quando você começa a identificar, eu estou com um comportamento diferente, meu corpo está pedindo para ficar quieto, essa não sou eu, você foi atrás da medicina. Fui. Eu acho que é o primeiro lugar que a gente deve ir. Tem alguma disfunção no seu corpo acontecendo, alguma coisa que não está batendo com aquilo que você está, né, habituado? Procura ajuda. Aí, às vezes, os médicos vão olhar os exames, olha, não foi diagnosticado nada aqui no seu corpo. Talvez um negocinho ali na tireoide, não sei o que. Tá bom, então o que eu vou procurar? Vou procurar um médico da mente. Das emoções, né? O terapeuta, o psicólogo, né? Porque às vezes a gente ajuda muito. Carla, uma coisa que eu aprendi é que depois da pandemia, né? Todos nós sofremos alteração. Nós não somos as mesmas pessoas. Mesmo que a gente não perceba isso assim de uma maneira mais evidente, né? Ninguém saiu ileso dessa pandemia. Ninguém. Né? Impossível. Impossível. Infelizmente. A gente ficou restrito, inseguro, as informações eram truncadas, mesmo entre os médicos. É verdade. Né? Houve uma exploração política em cima disso, mas o fato é que nem os médicos chegaram a uma conclusão. Eu conheci médicos falando assim, nós não sabemos nada sobre isso, eu preciso saber tudo que você está falando, porque eu quero registrar, porque conta para o nosso conhecimento. Eu já ouvi médico falando, não, vai fazer isso e aquilo, vai dar certo. E outros médicos demonizando esse médico. Então, quer dizer, nem eles chegaram a uma conclusão. Muito grande. Uma divergência muito mesmo, grande. Né? Era um novo, literalmente era inédito. Era inédito. Inédito. E aí, na busca de soluções, é um processo natural. Eles estão tentando encontrar, testar, ver o que dá certo, o que não dá certo e tal. Mas a gente não tinha tempo.
É uma pandemia mundial, não é sazonal, não é, restrito a um lugar algo apenas. Que atinge um mundo inteiro, todo, né? Então tinha pressa em se minimizar a catástrofe desse. Mas nisso aí houve muito erro, houve muito aprisionamento. Gente, pensa, vamos raciocinar aqui, só usando um exemplo. Eu tenho pais idosos, né? Então, eles vivem sozinhos. Meu pai tem 82 anos, minha mãe tem 80. Eles vivem sozinhos. E aí, você não pode ver seus pais idosos, porque os idosos são mais vulneráveis ao vírus. Se um idoso pega o vírus, morre. Então, não vou ver meus pais. Meus pais começaram a adoecer de não ter nenhum filho visitando. Meus pais começaram a adoecer emocionalmente, eu tô falando, né? Como que ninguém veio aqui? Aí teve um dia que eu cansei daquilo, falei, ok, vou tomar um banho, lavar o cabelo, do cabelo ao pé. Vou me cuidar né? toda para poder... Me lavei toda, pus máscara, pus um negócio na frente do rosto e fui lá. Aí eu falei assim, me dá um pano aí. Joguei um pano na minha roupa, a roupa estava limpa, eu tinha acabado de tirar da gaveta, né? E eu fui abraçar meus pais, entendeu? Porque é muito difícil. Mas o que se falava é que nunca que você podia fazer isso. Não vá de jeito nenhum. Entendeu? Eu vi gente que ficou 1 ano sem pisar na casa dos pais, por eles serem idosos, mas nem ia lá para ficar conversando pela vidraça. Um medo horroroso. Então, que morava em outra cidade, sofreu muito mais com isso, porque aí não podia viajar. Exatamente. Né? E aí triste. É dano para eles e é dano para a gente. Porque a gente é um ser social, a gente precisa uns dos outros. E quando a gente é restrito dessa comunhão, do estar junto, de abraçar. O toque, né? Põe a mão, sem sentir assim, né? Uma leprosa, né? Eu estava no avião uma vez. Esse toque não vai te fazer mal, né? Porque as pessoas começaram a ficar com medo Sim. do toque também. Quando voltou o voo, eu fui voar e aí eu fiz... Todo mundo da minha fila de coisa assim... Tipo assim, né? Ela tá viajando, tosse. Não era uma tosse, foi a saliva que entrou no lugar errado. Eu só fiz... Só isso. Sim. Não pode? Ô, Helena. Quem era alérgico? Pois é, meu Deus. Eu? O fato é que... Ninguém pode espirrar, não pode fazer nada. Nos lembrando disso tudo que a gente viveu, que foi algo completamente novo, e trouxe a gente para um novo mundo, né? Porque a gente agora está reaprendendo tudo, verdade. A se relacionar e tudo. Aí aparecem também essas questões, as disfunções, as carências, as coisas que a gente segurou firme na pandemia e agora a gente pode relaxar. Começa a aí a gente relaxa, aí todo mundo vê o real estado, né? Diante desse estado de dificuldades de enfrentar, eu acho que você está fazendo, Carla, a melhor escolha, né? Procurando a ajuda da medicina e, se a medicina indicar, o que for necessário, né? Com certeza. Isso tudo para prosseguir. Então, a Carla deu para a gente uma chave aqui. Se você está em casa, está passando por alguma coisa, está comportando-se de uma maneira diferente, seja no corpo, como a Carla está vivendo, né? Esse desânimo, ela não tem vontade de ir, de levantar da cama e de ter a vida dela normal. E eu conheço a Carla e sei que isso é totalmente anormal para ela, né? Você pode estar vivendo uma demanda, sim. E como é que a gente está buscando? A Carla buscou a medicina. Vocês reconhecem alguma coisa que teve uma afetação e que agora precisa de um recomeço, de reorganizar, para você retomar a sua vida, mas talvez com outros hábitos, com um outro pensamento sobre o assunto? Eu gosto muito de estratégia, eu sou uma pessoa que eu sou muito estrategista. Então, a Carla falou uma coisa chave, ela falou assim, eu tenho alimentação funcional, eu já vou colocar, vou acrescentar. Então, eu sempre eu mapeio como que vai ser o meu ano, o que pode... fugir, fazer com que eu me sabote, eu escrevo. Eu faço uma lista. Então, eu escrevo. Olha que tenho que ir para ginástica. Boa estratégia. Mas é sério. Mas é cedo. Eu gosto de dormir até mais tarde. Então, eu marco o personal bem cedo, porque aí eu tenho um compromisso com o outro. Então, são pequenas estratégias que fazem você não ficar burlando e se auto-sabotando. Que vai te estimular também, E vai te estimular. Então, principalmente quando tem relação ao outro, porque a gente tem um compromisso, às vezes, muito maior com o outro do que com o que a gente deseja. Olha que interessante. É interessante isso. Interessante. Então, acaba ajudando. Isso é uma coisa que eu tenho colocado em prática, tem uns 3 anos, e eu percebi, começou na pandemia, e eu percebi o quanto que me ajudou a burlar coisas que eu me sabotava.
Eu acho que, assim, tudo isso eu também concordo demais. E uma outra coisa que eu colocaria, assim, é entender o que de fato é importante para você e o que de fato te faz feliz, né? E eu não estou falando que te faz feliz para falar de libertinagem, não tem nada a ver com isso. Estou falando aquilo que tem significado real na sua vida, aquilo que é de fato relevante e importante. Porque eu acho que na superficialidade da vida que a gente vive em 2022, um mal do nosso século, né? A gente é muito superficial, a gente se perdeu em coisas que são supérfluas. E na pandemia a gente viu tanto tempo que a gente gastava com o que era supérfluo e aquilo que era relevante a gente foi privado, que eram as relações, né? Então, eu acho que vale a pena uma autoanálise no sentido de, tipo assim, o que é importante para você, para esses recomeços, o que é de fato, o que te faz feliz, não para o outro ver, não para eu ter um status, não para eu ter a profissão, para ser médico, porque todo mundo acha que ser médico é lindo, ou, sabe, não, o que é importante para você, o que tem relevância e significado. Eu acho que isso é importante também. Vamos chamar um homem para essa conversa, gente, né? E quando a gente não tem opção de escolha e somos obrigados a passar por uma grande mudança? A gente está falando um pouco sobre isso, né? Nosso contraponto de hoje, nós vamos ouvir o para-atleta. Gente, o José Eduardo vai trazer para a gente, José Eduardo Schecker, vai trazer para a gente acréscimo positivo nessa conversa. Vamos ouvi-lo? Meus amigos, estejam abertos às mudanças. As mudanças são reais em nossas vidas. Em todas as mudanças, seja para o bem ou seja para um deserto, tenha o Senhor em primeiro lugar. Ele é o único que vai poder nos auxiliar em todos os momentos. Eu sou José Eduardo, tenho uma família linda, uma esposa, 2 filhos. Eu tenho 43 anos, mas aos 39 anos eu acidentei e fiquei de cadeira de roda. Fiquei quase 1 ano na cama. Que mudança, que deserto. Tenho passado por esse deserto, mas esse deserto me trouxe para um relacionamento mais próximo de Deus. Eu hoje tenho uma leitura bíblica que me traz muito conhecimento do Senhor. Eu oro a Deus de uma forma mais dependente. Oro a Ele de uma forma esperançosa. Eu tenho hoje um louvor mais limpo, um louvor que contempla a glória do Senhor. Esse deserto, essa mudança, me gerou alguns benefícios em relação ao Senhor. Eu hoje dependo mais do Senhor. Gostaria de colocar aqui um versículo. Miqueias 7:7. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor. Confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Em toda mudança, meus amigos, tenha Deus em primeiro lugar e saiba que o controle é do Senhor. Um grande abraço! Muito Que bom. graça, que fofura. Ai, gente. Que astral maravilhoso, astral. né? Tudo. Glória a Deus pela vida dele. E ele falou uma coisa muito certa logo nas primeiras palavras dele, né? Gente, a mudança, ela não vem só quando a gente
Espera, né? ou quando alguém nos obriga a passar por uma mudança, mas ela pode mudar a vida para sempre. Ou seja, ele passou por uma mudança tão radical, né? Tão radical, isso é muito intenso. Às vezes a gente fica raspando a ferida com caco de telha, coitadinho de mim, e tudo. Mas se você tiver ajuda, buscar suporte, auxílio médico e tal, as coisas vão caminhar para resolver. Mas ele falou tudo, ele falou assim, dependa de Deus. Gente, isso é muito forte. Ele ficou um ano numa cama, você imagina? Foi um acidente, eu conheço ele, sabe? A esposa dele é minha amiga de adolescência. Olha desde isso! Que nós éramos adolescentes. Então Deus preparou essa... Foi uma coincidência, porque eu não sabia, né, que era ele. E o acidente dele foi gravíssimo, ele estava numa moto. E assim, por pouquíssimo ele realmente não veio a óbito. Foi coisa assim, de milagre mesmo. E ele jogava tênis. Uau. Ele era tenista, ele era um cara super ativo. Foi ali na estrada indo para Mariana que foi o acidente, sabe? Uau. Foi algo bem complicado de lidar, porque ele era um cara super ativo e de repente teve que ficar na cama. Nesses momentos, Helena, assim, meninas... Nesses momentos... Nós queremos ouvir o que você quer dizer depois do intervalo. Pronto. Combinado. Olá, queridos, estamos de volta no nosso chá de hoje. No primeiro bloco, tivemos um papo ótimo aqui falando de mudanças, de desafios, de como reorganizar a vida, como a gente pode ter exercícios para driblar a autossabotagem no processo de mudança, do novo chegando, do velho se indo, já que a gente está aí prestes a receber 2023, né? Mas a gente quer chamar mais uma mulher para essa conversa. Nós recebemos de forma online a pastora Raquel Cabral. Vamos lá? Ei, Raquel! Ei, menina! Tudo bem? Raquel! Olha, que luxo! Também está com seu chá aí. Que delícia! Raquel, muito bem, ela é do nosso time. Também, tô tomando meu chá. Raquel, a gente está falando aqui sobre os desafios de mudança, de recomeço, enfim, né, de se despedir de se livrar de coisas que a gente não precisa carregar e de abraçar o novo, mesmo que ele traga seus desafios. Você quer compartilhar com a gente algum recomeço com as suas dificuldades ou como você pode driblar, se você já conseguiu driblar na sua vida alguma mudança que você pensou, não vou dar conta de fazer isso não, mas no fim você arrumou mecanismos para conseguir atravessar. Tem alguma coisa assim que você possa compartilhar com a gente? Acho que tem. Então manda. 2020, né, começou depois da pandemia, algo bem difícil, né? Eu perdi meu pai na pandemia e depois de 3 meses eu perdi meu marido, né? O pastor Drummond Lacerda, o pastor da nossa igreja, morreu jovem, 38 anos. Foi 3 meses depois, Raquel, do seu pai? Uau, essa informação eu não tinha. Eu não sabia que tinha sido tão próximo, meu Deus. Foi. E foi em agosto, né? O Bruno foi em agosto e teve a virada de um novo ano, de 2021 para 2022. Foi bem difícil e agora estou nessa de 2022 para 2023 com tudo novo. Eu achei bem interessante que vocês estavam falando, cabe muito para a minha vida, a minha aplicação de vida. E o meu irmão que acabou eu esqueci o nome dele, José? José Eduardo. José Eduardo. O paratleta, né? José Eduardo. Isso, porque é igual a Carla falou, né? Ele era atleta e tem coisas que acontecem que mudam a vida da gente para sempre. A Helena mesmo falou aí, assim, a gente procura um médico, a Carlinha está passando por algo agora, está procurando um tratamento, os médicos que são inspiração de Deus para as nossas vidas e tal, e que tem jeito, mas é que tem coisas realmente que acontecem na nossa vida que não tem jeito, não vai. A morte, a gente é o final, né, da nossa história aqui. É uma chave que virou, né? Não tem volta. E o início de uma outra história. E é a transição da vida desse moço também, né, José? Porque ele está tendo que reaprender a viver. Exato. Com as pernas diferentes. E eu
né? Sem minha perna, meu braço, meu marido, ele era meu melhor amigo, meu pai, e já a gente morava longe, então, assim, eu estava acostumada a viver um pouquinho sem ele. Não é que é mais fácil, mas o todo dia não gera o que gera a perda do meu marido. Sim, claro. Né? Que era o dia inteiro, todo dia. Então, assim, você está aberto para o novo. A Helena falou algo que é fundamental, assim, para mim, assim, agarrar em Deus. Se você não agarrar em Deus, gente, não tem como, assim, se levantar, ter uma escolha de cada vez. Você saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele continua, o caráter dele não mudou, porque eu tive que plantar a minha semente mais preciosa nessa terra, né? Porque eu tive que entregar a minha semente mais preciosa. Foi aí que eu vi que Jesus, ele era a base da minha vida, né? Às vezes a gente pode achar, e o texto bíblico eu acho bem interessante para tudo na nossa vida, para todas as mudanças que a gente vai enfrentar. A Bíblia diz que a nossa casa ela deve estar edificada sobre a rocha, que a chuva, a tempestade, o vento, ele sopra para toda a casa. Pode ser a casa mais bonita, pode ser a casa mais rica ou mais pobre, vai ter chuva, vai ter vento, vai ter tempestade. E o que mostra para mim se aquela casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia é se após essa chuva aquela casa permanecer de pé. E assim, a minha casa permaneceu de pé. Eu tenho uma filha de 2 anos, na época minha filha tinha 11 meses, nossa primeira filha, única filha. E era tudo muito novo ainda, né? E você ter que fazer uma escolha, se agarrar com Jesus e viver esse novo é mostrar assim, a minha casa está alicerçada. Cada dia mais a minha casa é alicerçada sobre a rocha, é alicerçada sobre os princípios que Deus estabeleceu, sobre a palavra dele. O caráter dele não muda. Olhar para o caráter de Cristo, é lógico que, assim como a Carla procurou, eu também procurei. Eu tenho uma psicóloga, eu faço terapia, isso também me ajuda demais, mas o alicerce, é entender assim, pode ser que eu tenha que plantar, porque a chuva vai vir, a tempestade vai vir, ela vai vir para toda a casa, e pode ser que eu tenha que plantar a semente mais preciosa, né? O meu Isaac ali, né? Mas a minha casa vai permanecer de pé, porque o nosso olhar está fixo, né? No autor consumador da nossa fé, que é Jesus. Então, assim, vocês resumiram muito bem, meninas. Eu estou aprendendo com vocês. Mas você veio aqui, Raquel, por causa da sua história, da sua experiência, para dizer, é isso aí. Porque você pode falar como quem, assim como o José Eduardo, sobre uma experiência real, né? Ele da perda da mobilidade, você da perda da sua metade, né? Quer dizer, as pessoas não gostam muito de falar, ninguém é metade de ninguém. Quando a gente entende o modelo bíblico do casamento, né? A gente entende o modelo de Deus para o casamento, a gente entende que sim, que parte da gente, né, da nossa história, de tudo que vocês viveram juntos, vocês têm um fruto maravilhoso desse amor, né? Então, a gente sabe que só quem passa por uma coisa assim entende a rigidez da rocha que é Cristo e só Ele mesmo que pode nos sustentar. Obrigada, Raquel, por você ter vindo. E obrigada porque você está seguindo em frente, confiando no Senhor e amparada pelas orações e pelo amor de milhares de pessoas, as vidas de todos aqueles que o Dru tocou, né? E a gente sabe que ele tocou no coração de muita gente, ele deixa um legado enorme, apesar de ainda ser um pastor tão jovem, né? Ele deixa um ensino consistente e que você seja abraçada por todas essas orações e que o Senhor continue te segurando no colo e te levando através, né, de tudo isso que você está vivendo e te dando novas perspectivas. E assim como o José Eduardo falou assim, eu aprendi uma coisa maravilhosa, eu aprendi a depender de Deus, né? E a gente sabe que lições muito duras, elas também trazem uma nova revelação da face do Senhor, que eu sei que você já conhece, né? Que você prossiga em conhecer. A gente anda caindo. Eu coloquei isso até nas minhas redes sociais, à medida que foram acontecendo e Jesus foi falando comigo, eu sempre ia lá e colocava algum texto, alguma coisa, e é assim, Helena, é nítido
o cuidado, né? O texto que diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Glória a Deus. É muito real, é muito real, muito real, é muito real. Obrigada por compartilhar com a gente, lindeza. Deus abençoe você, Obrigada. Raquel. Um beijo. Beijo, meninas. Beijo. Tchau, Bom tchau. vê-la. Uau, demais, né, gente? É bom a gente ter, assim como o José Eduardo e a Raquel, é muito fácil, às vezes, a gente falar das circunstâncias de outros, né? E também das nossas perdas temporárias, das nossas reinvenções, de ter que passar por processos, às vezes dolorosos, de mudança, mas que tem jeito, né? Tem volta. Nos dá ânimo. Nos dá ânimo. Né? Eu falo que o problema do outro não despreza o nosso, mas nos dá ânimo para vencer o nosso. Vencer o nosso, exatamente. Não é porque tem gente que fala assim, mas é porque o problema do outro então é mais grave. Não. É porque ele está passando por algo tão radical e eu estou vendo a graça de Deus, ele está atravessando. É isso então, mesmo. se ele está atravessando esse vale tão escuro, eu também posso atravessar o meu vale tão escuro. É isso mesmo. Né? É lindo demais isso. É lindo. Caminhar com Deus é lindo demais. É lindo demais, né? Gente, e a gente, no último bloco, a gente terminou o último bloco e eu falei, peraí, Priscila, porque e ela ia falar exatamente o que você vai falar agora, Priscila. É isso mesmo, eu ia falar... Porque nessas circunstâncias não existe outra solução, sem ser nós apegarmos na âncora da nossa vida, que é o Senhor Jesus. E nós, como cristãos, temos esse privilégio, gente, de ter essa perspectiva do nosso Salvador, de um Salvador que nos salvou, né? E salvou a nossa alma, salvou a nossa vida. Ele libertou a nossa mente da escravidão de uma vida que é tão passageira, né? Verdade. Então, a partir dessa liberdade que nós temos em Cristo, a gente consegue viver recomeços na nossa vida, né? Amém. É isso mesmo. Bom, a gente já está terminando, gente. Que pena. Já? Tão gostoso. A gente fala, fala, nem vê o tempo passar. Não vê. Mulher, então, né? Mulher, só a gente para conversar. Né? Bom, mas enfim, eu queria que você deixasse, Carla, suas últimas considerações. Eu sei que você está aí na sua batalha e vitória, né? Porque essas diversidades e lutas e desafios, seja na saúde, seja na educação dos filhos, seja, né? Cada uma de nós aqui podia contar uma história, né? Muitas. Graças a Deus, histórias, né? Temos muitas histórias. Graças a Deus a gente tem uma perspectiva. O Senhor está conosco. Amém. Todos os dias, até a consumação do céu. Graças a Deus por isso, né? Então, deixa uma palavra de ânimo aí para a mulherada que está. Então, eu queria reforçar aquilo que nós falamos, que é aquilo que eu comentei, sabe? De que quando você escuta o problema de uma outra pessoa, esse problema for maior do que o seu, não menospreze o seu problema. Não ache que você, então, não é digna de ajuda. Então, o meu problema é um absurdo eu me sentir mal por causa do que eu estou sentindo, pelo que eu estou vivendo. Não menospreze o que você sinta. Deus se importa com você, Deus se importa com o que você sente. E mais do que se importar, Ele tem alegria e prazer em te ver curada, em te ver resolvida como mulher, como mãe, como esposa, como amiga, como mulher de Deus. Então, é esse incentivo que eu quero deixar para as mulheres, para as pessoas, né? Não só para as mulheres. Não só para as mulheres. Muito bem. Meninas, adeus, ano velho. Feliz ano novo. Eu tô gostando desse ano ir embora, tá? Eu tô gostando. Eu quero o ano novo. Foi um ano bem intenso, mas a gente sabe que o Senhor tem todas as coisas nas suas mãos. Amém. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É isso aí. Priscila, Lorenza, eu amei apresentar o Chá das Quatro com vocês. Obrigada. Um beijo. E nesse novo ano, eu espero ter vocês por aqui de novo. Só chamar. E você de casa, obrigada a você que nos acompanhou durante essa jornada da primeira temporada do Chá das Quatro. A gente espera ter contribuído com a sua família, com a sua vida, com o seu desenvolvimento espiritual, intelectual. A gente espera realmente ser resposta, ser bênção para você e sua casa. Que Deus abençoe vocês e até o ano que vem, se Deus quiser.